Olá pessoal, vamos começar com mais uma aula do curso de Motion Graphics e a partir de agora a gente vai aprender alguns conceitos e algumas técnicas de animação diferentes. Nas aulas que vão se seguir a partir de agora, a gente vai aprender um pouco sobre os princípios de animação, tanto na teoria como na prática. Eu criei aqui algumas composições explicando alguns desses princípios. Pelo menos aqui tem 4 princípios que são os que eu mais utilizo, que é o slow in, slow out, a antecipação, o follow through e o timing. Mas vamos aprender um pouco sobre esses princípios de animação na teoria. Tem um site bacana que eu achei aqui chamado mundogump.blogspot.com, que ele tem uma definição do que são os princípios de animação, que foram métodos criados para poder facilitar o animador, métodos que explicam algumas técnicas sobre como a gente pode fazer uma animação, criar uma animação de uma forma mais realista. Existem 12 princípios de animação: o timing, o slow in, slow out, os arcos, follow through ou overlapping, ações secundárias, squash, stretch, exagero, pose to pose, antecipação, staging, personalidade e appeal. Nem todos esses métodos eu particularmente utilizo, mas eles são de grande importância. Eu vou explicar para vocês aqui apenas o que eu utilizo na criação dos meus projetos, mas vocês podem estudar mais a fundo esses princípios. Vocês entrem nesse site ou então basta pesquisar no Google ou em outro site de busca sobre princípios de animação para vocês poderem pegar a teoria do que cada método desse significa. Esse site eu achei bacana porque ele mostra exemplos pra gente. Por exemplo, se eu vim aqui em Time, ele dá uma definição do conceito e mostra 2 tipos de animações criadas usando esse princípio do Time. Mesma coisa para as outras técnicas de animação. Ele disponibiliza downloads para a gente poder entender em animação como é que funciona esses princípios. Mas vamos lá para o After. Vamos aprender esses princípios na prática. Eu vou explicar para você nessas primeiras aulas alguns desses princípios que são os que eu mais utilizo. No final dessas aulas, a gente vai aprender a criar essa animação aqui, que ela utiliza todos os princípios que eu gosto de utilizar nas minhas animações. O squash stretch, técnicas de antecipação, a gente trabalha com time nessa animação. E vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos aprender primeiro sobre o timing. Vou dar um preview aqui para vocês poderem visualizar essa animação. Vou diminuir aqui um pouco a resolução para a gente poder visualizar essa animação acontecendo em tempo real. Vamos entender o que está acontecendo aqui, pessoal. Eu já tinha explicado para vocês basicamente o que era o time, que é o princípio relacionado ao tempo no espaço com relação à nossa animação. O que é que esse princípio ele diz pra gente? Na prática mesmo, resumindo, ele significa que quando a gente utiliza o termo, por exemplo, vamos melhorar o time da animação. Algumas vezes isso pode significar criar alguns movimentos de desaceleração ou de aceleração, para fazer com que a animação ela não seja tão linear, ela seja uma animação mais orgânica. Se vocês olharem para essa bolinha, vocês vão ver que ela está começando devagar, depois ela acelera, depois ela para de novo, depois ela acelera de novo. Por quê? Porque eu estou variando a velocidade dela, eu estou brincando com o time da animação. Esse é um princípio muito simples de entender, mas que ele, pelo menos para mim, é utilizado em todos os meus projetos. Eu nunca faço uma animação que venha na mesma velocidade, eu sempre vario o time dela, eu sempre vario a velocidade do movimento. E isso a gente controla através dos keyframes, dos espaçamentos entre os keyframes, ou como a gente já aprendeu nas outras aulas, através das curvas de animação. Vamos aprender outro princípio aqui, que é o follow through. O que significa esse princípio? O que é que ele faz? É um princípio que ele diz o seguinte: todos os objetos animados, todos os objetos que se movem na vida real, eles provocam uma ação secundária automaticamente. Eu vou dar um preview para vocês entenderem isso na prática. Não vou precisar explicar tão tecnicamente, porque visualmente já dá para a gente entender muito bem como é que esses princípios funcionam. Perceba o que é que está acontecendo aqui. A primeira bolinha, ela se movimenta, e quando ela se movimenta, ela gera um refluxo, ela gera um movimento de refluxo
empurrando as outras bolinhas para trás, e depois, quando ela se movimenta para frente, para a direita, as outras bolinhas seguem ela como se fosse um imã. Esse movimento é conhecido como follow-through, que no caso seria o movimento de refluxo dessa animação. Ele se movimenta e os outros objetos, ou esse próprio objeto, ele tem esses movimentos de refluxo. Antecipação. Também utilizo bastante esse princípio. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de antecipação, que não é nada mais, nada menos do que um acúmulo de energia que se é criado para fazer uma determinada ação. Como assim? Essa bolinha, o objetivo dela é ir para frente, ir para esse ponto. Só que antes de ir para frente, ela precisa acumular força. Então ela vai um pouco para trás e depois ela vai para frente. Por quê? Porque na vida real não é assim que acontece também. Quando a gente quer chutar uma bola de futebol, por exemplo, a nossa perna primeiro, ela tende a ir para trás para que a gente possa acumular energia para poder dar o chute. Depois ela vai para frente. Isso é um movimento de antecipação. Outro exemplo legal aqui nessa mesma composição que eu não coloquei, mas que é bastante utilizado, é o squash stretch. Não sei se vocês vão conseguir visualizar bem aqui, mas já dá para perceber que é um princípio que ele representa a distorção da massa de um objeto. Todo objeto que ele tende a acelerar, ele tende também a ser esticado na direção que ele está percorrendo com relação a essa aceleração. E ele também tende a ser amassado quando ele tende a encontrar um ponto fixo onde ele possa liberar essa energia que foi acumulada no movimento de aceleração. Bom, vamos aprender sobre o slow in e slow out, que é um princípio que ele representa o movimento de desaceleração e de aceleração. Perceba que essa bolinha ela está começando devagar, depois ela acelera, depois ela para devagarzinho. Vou diminuir aqui a resolução para a gente poder visualizar melhor. Vejam que esse movimento ele acontece dessa forma. Ele acelera, desacelera. Vamos visualizar pela curva. Vou clicar aqui na posição, clicar nessa ferramenta para poder visualizar a curva inteira. Vamos entender o que é que está acontecendo aqui. O movimento ele começa a 0 pixels por segundo, ou como eu já falei para vocês, para a gente entender melhor, ele está começando a 0 km por hora, ou seja, ele está parado e ele vai acelerando, 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 mas bem devagar. Por quê? Porque o ponto máximo de aceleração que é visto aqui na curva, ele está numa distância muito grande daqui para o ponto onde ele está parado. Então ele começa desacelerando, ele começa devagar, vai acelerando, 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 atinge o ponto máximo de velocidade e depois volta a desacelerar. Muito simples essa técnica de animação. E agora vamos para o nosso exemplo de animação, onde a gente utilizou os princípios que a gente aprendeu. O time, eu vario a velocidade dessa animação em diferentes momentos. A gente utilizou também a antecipação, percebemos que a bolinha antes dela ir para frente, ela pega uma energia acumulando para trás, depois ela dispara para frente. A gente usou também o slow in e slow out. A gente usou o squash e stretch. Olha aqui como o objeto ele tende a se distorcer quando ele está rápido e como ele tende a amassar quando ele atinge um ponto fixo onde ele descarrega essa energia. É muito simples de entender isso na teoria. Com certeza é muito mais complicado fazer na prática, mas a gente vai aprender a fazer na prática esses movimentos porque eles são fundamentais para quem trabalha com motion graphics. Agora que eu já expliquei por alto os princípios mais utilizados pelos animadores, pelo menos por mim, vamos assistir um vídeo bem rápido, mas muito legal, que eu achei no YouTube mesmo, chamado por esse título aqui de cima, onde a gente pode entender melhor, através da animação que foi criada 3D aqui, esses princípios, os 12 princípios, que, lembrando, como exercício vocês precisam estudá-los a fim de conhecer algumas técnicas que para vocês podem ser mais interessantes do que para mim e vice-versa. Vamos dar um play aqui para vocês poderem assistir.
um vídeo bastante legal. Como eu falei para vocês, nem todos esses princípios a gente viu aqui nessa aula, como o do arco, que eu vou explicar para vocês à medida que a gente for avançando nos exercícios, para que não se torne chato. E outros princípios, como esse staging aqui, que eu não vou explicar. Se vocês quiserem, vocês podem trabalhar melhor isso, mas o stage, por exemplo, ele é mais utilizado quando a gente vai criar uma animação tipo de personagem, onde a gente tem um cenário, onde a gente cria todo um projeto relacionado a um ambiente. Então ele é importante nesse sentido. Então nem todos esses passos eles vão caber em determinados projetos que a gente fizer. Então vamos lá, pessoal, vamos começar então o nosso exercício para a gente aprender na prática, utilizando o After Effects, como a gente consegue criar algum desses princípios aqui. A gente vai tentar reproduzir essa animação da bolinha.